Vamos entender o porquê é tão necessário uma vida devocional? Olá, eu me chamo Larissa e hoje vamos abordar o assunto vida de devoção a Deus. E antes de entrar nesse tópico, eu queria falar sobre o primeiro ponto de uma vida devocional a Deus. É olharmos para dentro de nós e entendermos que temos o anseio por Deus. Em Salmos 42, verso 1, o salmista está dizendo que assim como a corça, ela anseia pela corrente das águas, a minha alma, ela anseia por Deus. É tão bonito ver isso, que o próprio Deus colocou em nosso coração um anseio pela eternidade. A gente não pode ter uma vida devocional a Deus antes de entender o quanto a nossa alma anseia pela presença dele. Se a gente parar para analisar, a gente tem uma tendência a se dedicar muito a algo. E isso é bíblico também. Em Mateus 6:24 diz que nós não podemos servir a dois senhores, pois ou amaremos um e odiaremos outro, ou nos dedicaremos a um e desprezaremos o outro. Nosso coração só há um trono. Se não tiver o Senhor lá, provavelmente há outra coisa em nosso coração. Há um outro Deus no nosso coração. E a base para entendermos que uma vida de devoção a Deus se trata de reconhecer a Deus como Senhor na nossa vida é olhando para dentro de nós e vendo em que eu tenho me dedicado mais. Quanto tempo eu tenho gastado fazendo mais uma atividade do que outra. Porque a nossa alma, como eu disse no início, ela tem um anseio por Deus, um anseio pela eternidade, que não pode ser preenchido por outra coisa a não ser Deus. Mas quando a gente não preenche esse anseio por Deus no nosso coração, provavelmente a gente está colocando um outro ídolo aí. E o quanto de tempo que a gente se dedica a algo é que vai dizer qual é esse ídolo no nosso coração. E partindo desse ponto, o segundo ponto que a gente vai abordar é sobre a vida de devoção ser uma escolha. Na Bíblia fala sobre uma família que recebeu Jesus em casa e lá tinha duas irmãs, Marta e Maria. É uma história muito conhecida que se encontra em Lucas 10, entre o versículo 38 e o versículo 42. E lá vai falar que Marta ela estava super atarefada com as coisas de casa, enquanto Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo as palavras de Jesus. E chega um momento em que Marta se enfurece por ver Maria sentada aos pés de Jesus e questiona Jesus, olha, ela não vai me ajudar com esse serviço que eu estou fazendo? E Jesus, cheio de amor, diz, Marta, você está preocupada e inquieta com muitos afazeres, mas só uma coisa é necessária. Maria, no caso, ela escolheu a boa parte. É as palavras de Jesus que Maria escolheu a melhor parte e que dela isso não seria tirado. No caso, Marta não estava errada fazendo serviços para agradar Jesus, mas naquele momento não era o que mais importava, sabe? Na nossa vida, a gente, no começo do ano principalmente, a gente faz uma lista de metas, a gente quer cumprir uma rotina, a gente quer ter um cronograma de sucesso, enquanto o Senhor não exige isso de nós. A única coisa que Ele exige é o que desde o princípio Ele busca, é ter um relacionamento conosco. E quando a gente entende que uma vida de devoção a Deus é uma escolha diária de estar aos pés de Jesus, a gente começa a ter um relacionamento íntimo com Deus. Porque Ele não exige muito de nós, mas Ele apenas exige uma disponibilidade, uma sensibilidade para a gente ouvir as palavras dele. Mas como a gente vai conseguir sentar aos pés de Jesus se a gente não para, se a gente está inquieto, se a gente está cheio de preocupações, se a gente não reserva um momento para ele? E a partir disso, vamos para o nosso terceiro ponto, que é a gente reservar um momento para Deus. Porque no início, uma vida de devoção a Deus, ela vai demandar um certo esforço. No início, não vai ser tão fácil assim você ter um relacionamento com Jesus se você não está acostumado ou se você não está habituado a isso. E uma dica prática para você começar a ter esse hábito é reservar um tempo com Deus. Seja 30 minutos, seja 1 hora, seja o tempo que for. É você ser intencional nisso, sabe? Porque
No início, como eu disse, vai ser difícil você ter esse hábito, mas todos os dias você separar um horário que você observe, poxa, esse horário aqui eu já cheguei do trabalho, esse horário aqui eu tenho um tempo tranquilo, esse horário aqui é o horário que as crianças estão dormindo. Eu não sei a sua realidade, mas você vai fazer uma análise aí e você vai pensar qual horário eu consigo ter à vontade com Deus, qual horário que eu consigo buscar a Deus sem nenhuma interrupção. Pode ser até mesmo acordar 30 minutos mais cedo, se a sua rotina for muito pesada. Nós temos a tendência em achar que Deus está distante demais de nós e que uma vida de devocional é apenas uma vida que a gente só consegue ver nos outros, seja através do Instagram, seja através do YouTube. Mas a palavra diz que o nome de Jesus é Emanuel, Deus conosco. Isso quer dizer que Jesus, ele é um Deus presente. Às vezes a gente acha que a gente precisa de horas e horas de busca a Deus para encontrá-lo. Mas o que o Senhor quer de nós é que a gente tire os ídolos do nosso coração. E agora voltando ao primeiro tópico e atendendo ao anseio da nossa alma, que anseia pelo próprio Deus, sabe? Uma vida de devocional é entender que Deus está próximo de nós. Em Apocalipse 3, o versículo 20 diz que Jesus está à porta e ele bate. E se a gente ouvir e deixar ele entrar, ele vai cear conosco. O momento de ceia, o momento da janta, como mais conhecido, é um momento à mesa, um momento de relacionamento com Deus. E o que está faltando na nossa vida, na verdade, o principal fato de muitas pessoas estarem ansiosas hoje é porque eles não atendem ao anseio que o nosso coração tem, que é de buscar a Deus. E é por isso que eu estou te fazendo esse convite, que em 2025 você possa atender a voz de Deus, que você não venha endurecer o seu coração quando você ouvir Deus te chamando para um relacionamento mais íntimo com Ele. E não vai ser fácil, tá? No início você pode achar que você não vai conseguir ter constância, mas uma hora você vai ver que você não vai conseguir mais passar o dia sem separar nem que seja 10 minutos para orar, 10 minutos para ler, 10 minutos para buscar a Deus, seja em momentos de adoração, seja em momentos de louvor, porque esse é o anseio da nossa alma. E esse é um convite que eu faço a você, que em 2025 você escolha a boa parte, que você venha olhar para dentro de si, ver quem está sentado no seu trono e fazer uma escolha de qual Senhor você vai querer ter no seu coração. Se é Jesus ou se é qualquer outra coisa. 2025, a sua primeira meta seja um relacionamento íntimo com o próprio Deus. Então é isso, pessoal. Vamos seguindo nessa série sobre devocionais junto comigo. E eu espero que você tenha gostado e entendido o vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreva no meu canal, tá bom? Curta esse vídeo para que ele seja indicado para mais pessoas. E fiquem com Deus e até logo!